Somente 1% dos presos conseguem sair dessa prisão vivo. Em 1947, um tribunal no Maine começou o julgamento de um jovem que era vice-presidente de um banco. Ele estava sendo acusado de matar a esposa e o amante dela. Ele se declarou inocente e disse que o crime nunca aconteceu, mas teve dificuldade em lembrar o que fez naquela noite por estar muito bêbado. Antes do ocorrido, ele teve uma briga feia com a esposa depois de descobrir que ela estava o traindo. Quando ele pediu o divórcio, ela não aceitou e fez ameaças. Naquela noite, a esposa saiu com o amante, enquanto Andy bebia muito. Mais tarde, ele foi até a casa do amante dela. Andy diz que foi até lá, mas quando chegou, a casa estava vazia. Ele admite que estava com uma arma, mas depois que acordou, jogou a arma no rio e voltou para casa. O promotor acha que Andy está inventando uma história para se proteger, já que a arma pode ser uma pista importante. Se encontrarem a arma, uma análise pode confirmar se foi usada no crime. Até agora, as únicas evidências contra ele são circunstâncias suspeitas, como impressões digitais, uma garrafa quebrada e algumas balas que ele deixou cair perto de onde estava. Andy ainda acredita que é inocente e espera que encontrem a arma, mas as buscas no rio não dão certo. Na manhã seguinte, uma empregada da casa encontra os corpos da esposa e do amante. Eles foram mortos de forma violenta com 8 tiros, mesmo a arma dele só podendo disparar 6 balas. O promotor acha que isso prova que o crime não foi algo impulsivo por raiva. Ele provavelmente carregou a arma já pensando em atirar na cabeça das vítimas. Por causa disso, o tribunal declarou ele culpado pelos 2 assassinatos e deu 2 penas de prisão perpétua, uma seguida da outra. Ele vai cumprir sua pena em Shawshank, uma das prisões mais duras da Nova Inglaterra. Enquanto isso, dentro da prisão, Ellis Redding, conhecido como Red, se prepara para mais uma audiência em que tenta conseguir liberdade. A comissão analisa se ele entende a gravidade do que fez e se sente arrependido. Red diz que mudou de vida e admite que foi muito irresponsável no passado. Depois de 20 anos preso, ele insiste que está pronto para voltar à sociedade, mas seu pedido é negado. De volta com os outros presos, Red continua sendo uma pessoa respeitada e importante lá dentro. Ele é conhecido por conseguir praticamente qualquer coisa que os presos precisem. Um tempo depois, a rotina dos detentos é interrompida pelo som de uma sirene anunciando a chegada de novos prisioneiros. A galera fica animada, já que eles veem os novatos como alvo de zoeiras e brincadeiras cruéis. Red até aposta com os amigos para ver quem vai ser o primeiro novato a chorar na primeira noite. Entre os novos presos, ele repara em Ed, um garoto que parece ser rico e frágil, e aposta que ele vai ser o primeiro a desabar. Assim que os novatos chegam, eles conhecem o capitão dos guardas, um cara bem rígido. Essa prisão sombria da Nova Inglaterra vai ser a nova casa deles, e agora eles vão ter que aprender a seguir as regras e respeitar a autoridade dos guardas. Norton, o diretor da prisão, acredita muito na disciplina e nos ensinamentos da Bíblia. Hadley prometeu que ia proteger os novos presos, mas quando um novato meio inocente fez uma pergunta boba, Hadley perdeu a paciência e bateu nele. À noite, depois do sinal de recolher, os presos ficaram ansiosos para ver quem ia ser o primeiro novato a chorar. Não demorou muito até ouvirem o gordinho da cela ao lado chorando. Haywood começou a provocar o cara, porque tinha apostado que ele seria o primeiro a desabar. Os outros presos também começaram a zoar, fazendo pressão até o novato cair no choro e implorar para sair dali. A bagunça chamou a atenção dos guardas, e Hadley apareceu, mandando o novato ficar quieto. Os outros presos também tentaram acalmar o cara, mas ele não conseguia parar de chorar. Foi aí que Hadley perdeu a cabeça e espancou o novato sem dó, mostrando que não tinha nenhum respeito pelos presos. Enquanto isso, Andy ficou quieto, o que chamou a atenção de Red. Na manhã seguinte, no café da manhã, todos ficaram sabendo que o novato agredido tinha morrido durante a noite. Andy ficou revoltado, porque ninguém parecia se importar nem lembrar o nome do cara. Durante o café, Andy achou um verme na comida, e em vez de reclamar, deu o bichinho para um preso mais velho alimentar um passarinho que ele estava cuidando perto da biblioteca. No seu primeiro dia de trabalho, o chefe de uma gangue chamado Bob tentou forçar Andy, mas ele resistiu. No primeiro mês de prisão, Andy ficou na dele, trabalhando na lavanderia e sem conversar com quase ninguém. Depois de um tempo, ele finalmente procurou Red para pedir um martelinho de geologia, dizendo que queria esculpir pedras. Red achou o pedido estranho, mas logo percebeu que aquele martelinho era tão pequeno que não daria para machucar ninguém, nem para cavar um túnel. Isso levaria uns 600 anos. Alguns dias depois, Red conseguiu o que Andy tinha pedido.
Usou seus contatos, incluindo o Brooks, para arrumar o martelo de geologia que ele queria. Os primeiros 2 anos de Andy na prisão foram bem difíceis. A gangue chamada Irmãs vivia atacando ele, tentando humilhá-lo, mas Andy sempre dava um jeito de se defender. Mesmo ficando cheio de hematomas, ele nunca se deixava abater. Na primavera de 1949, as coisas começaram a mudar. O diretor da prisão, Norton, avisou que o telhado de um dos prédios precisava de conserto. Um monte de presos queria trabalhar ao ar livre, mas só 10 foram escolhidos. Entre eles, Andy, Red e uns outros que deram cigarros para o Red como suborno. Enquanto trabalhavam no telhado, Andy ouviu o chefe dos guardas, Hadley, reclamando que ia perder boa parte da herança por causa dos impostos. Então, Andy se meteu na conversa. Quase foi jogado do telhado, mas Hadley resolveu escutar. Andy explicou que ele podia doar o dinheiro para a esposa e assim escapar dos impostos. Em troca, pediu que Hadley arranjasse cerveja para os colegas de trabalho. Surpreendentemente, Hadley aceitou, e os presos ganharam um momento de alegria tomando cerveja no telhado, se sentindo por um tempinho homens livres. Mais tarde, Red e Andy estavam jogando damas, mas Andy achou o jogo meio sem graça. Ele então prometeu fazer um tabuleiro de xadrez e ensinar Red a jogar, mas para isso ia precisar de peças e material para esculpir. Red ficou curioso para entender o que Andy tinha feito para parar na cadeia. Andy repetiu que era inocente e que estava lá por engano. Naquela noite, ele decidiu deixar seu nome gravado na parede da cela, igual aos presos que passaram por lá antes dele. No dia seguinte, Andy pediu um pôster da atriz Rita Hayworth. No cinema da prisão, Boggs e sua turma atacaram Andy, tentando forçar ele a fazer coisas que não queria. Como Andy se recusou, acabou levando uma surra pesada. Depois de uma semana de castigo, Boggs voltou para sua cela. Mas Hadley tinha batido tanto nele que Boggs precisou ser levado para o hospital. Depois disso, ele ficou preso a uma cadeira de rodas e só conseguia comer usando um canudo. Enquanto esperavam Andy voltar da enfermaria, os amigos dele juntaram pedras para dar de presente, mesmo se confundindo várias vezes, achando que era cocô de cavalo. Mas o melhor presente foi o pôster da Rita Hayworth. Um tempo depois, os guardas fizeram uma revista pesada na cela de Andy. O diretor da prisão gostou do hobby dele de esculpir pedras e deixou que ele ficasse com o pôster, já que Andy era muito útil lá dentro e merecia alguns privilégios. Logo depois, Andy foi transferido para trabalhar na biblioteca, ajudando o velho Brooks. Com o tempo, os guardas começaram a pedir cada vez mais ajuda para ele com impostos e documentos. Primeiro foram só os guardas de Shawshank, mas logo, até guardas de outras prisões vinham atrás dele. Com os anos passando, Andy virou um conselheiro financeiro importante e um preso diferenciado, cheio de vantagens. Ele ainda conseguiu chamar Red para trabalhar com ele e começou a mandar várias cartas para o governo, pedindo livros e dinheiro para melhorar a biblioteca da prisão. Depois de muito tempo, Brooks, que tinha passado 50 anos preso, finalmente ganhou liberdade condicional. Só que ele estava tão acostumado com a vida na cadeia que ficou morrendo de medo de sair. Desesperado para não ir embora, ele até tentou ameaçar Haywood com uma faca. Andy conseguiu acalmar Brooks, e Red percebeu que o velho já não conseguia mais se imaginar fora da prisão. Para ele, a vida fora daqueles muros não fazia sentido. Dentro da prisão, ele era respeitado e tinha um cargo importante, mas fora dela, ele era apenas um idoso doente e sozinho, com problemas de artrite. As autoridades ajudaram Brooks a encontrar um pequeno quarto de hotel e um trabalho como empacotador em uma loja próxima. No começo, Brooks até tentou se adaptar à nova vida, mas logo percebeu que viver fora da prisão não era para ele. Cada dia ficava mais difícil, pois ele não tinha amigos e já tinha soltado o corvo que cuidava. Quando ele não aguentou mais, Brooks deixou uma mensagem na viga de madeira do teto que dizia: Brooks esteve aqui e tirou a própria vida. Os outros presos receberam sua carta final e, como homenagem, decidiram nomear a biblioteca da prisão como Biblioteca Brooks, em memória do amigo que se foi. Depois de 6 longos anos, as cartas que Andy enviou ao Senado finalmente deram resultado. Ele conseguiu que a prisão recebesse um cheque de $200, alguns livros e discos. Feliz com essa pequena vitória, Andy prometeu escrever ainda mais vezes ao Senado. Um dia, enquanto a maioria dos guardas estava fora e o diretor estava no banheiro, Andy teve a ideia de compartilhar sua felicidade com os outros presos. Aproveitando que estava sozinho no escritório, ele começou a tocar música em todo o sistema de som da prisão. Os prisioneiros não entendiam as letras, mas se sentiram mais felizes e livres do que nunca. No entanto, essa atitude custou caro para Andy, já que o diretor e Hadley tiveram que quebrar a porta para desligar a música. Como punição, Andy foi mandado para a cela solitária por várias semanas. Mas Andy não se sentia culpado pelas suas escolhas. Ele acreditava que a esperança era algo que ninguém poderia tirar de uma pessoa, enquanto Red achava isso uma ideia louca, dizendo que esperar por algo sem fundamento só trazia decepções maiores.
Em 1957, Red foi a mais uma audiência para tentar conseguir a liberdade condicional, mas novamente foi negada. Para tentar animar seu amigo, Andy deu-lhe uma gaita de presente, e Red, por sua vez, deu a Andy um pôster da Marilyn Monroe. Em 1959, o Senado percebeu que não conseguiria se livrar de Andy e decidiu investir na prisão, transformando a biblioteca em uma das melhores do estado. Com esses avanços, o diretor Norton decidiu criar o programa Inside Out, que pretendia fazer os prisioneiros trabalharem fora da prisão. Embora parecesse uma boa ideia, o diretor viu uma chance de ganhar dinheiro com isso. Usando o trabalho dos detentos de forma quase gratuita, ele começou a lucrar e convidou Andy para ser seu consultor financeiro. O ex-bancário criou um plano perfeito de lavagem de dinheiro usando uma identidade falsa chamada Randall Stevens. Logo, um novo grupo de prisioneiros chegou, e um deles se destacou. Ele estava cumprindo uma pena curta por roubo, mas logo se juntou aos criminosos mais influentes da prisão. Andy e Red também fizeram amizade com ele e começaram a ajudá-lo a estudar para o diploma do ensino médio. Andy virou o professor, mas Tommy não era um bom aluno. Quando chegou o dia da prova, ele ficou tão nervoso que jogou sua folha de respostas no lixo. Tommy, se sentindo desanimado, foi falar com Red para entender melhor a história de Andy. Quando soube como Andy foi parar na cadeia, ficou chocado. Ele se lembrou de ter conhecido um homem chamado Elmo Blatt em outra prisão. Elmo se gabava de ter matado o dono de um campo de golfe e sua amante, fazendo com que o marido dela, um banqueiro, fosse acusado injustamente. Quando Tommy percebeu que Elmo estava falando de Andy, ficou ainda mais chocado. Andy estava preso há quase 20 anos por algo que não fez. Ele tentou pedir ajuda ao diretor Norton para encontrar o verdadeiro culpado, mas Norton disse que não havia provas. Mesmo podendo ajudar, Tommy foi colocado em confinamento solitário por 1 mês. Os outros presos acreditavam que Andy era inocente, mas se sentiam impotentes para ajudá-lo. Alguns dias depois, Tommy soube que Andy havia passado no exame do ensino médio e conquistado seu diploma. Logo depois, Norton chamou Tommy e mandou que um guarda o levasse para fora da prisão. Durante a conversa, Tommy ficou decidido a ajudar Andy, mas ao invés de buscar justiça, Norton mandou que Hadley, que estava na torre, atirasse em Tommy. A situação foi registrada como uma tentativa de fuga. Andy percebeu que Norton havia planejado tudo e disse que não iria mais colaborar. O diretor ameaçou destruir a biblioteca e colocou Andy em uma cela com prisioneiros perigosos. Como punição, Andy ficou mais 1 mês em confinamento solitário, sem comida e sem luz natural. Quando Andy finalmente saiu da cela solitária, ele começou a acreditar que era o responsável por tudo o que aconteceu quase 20 anos atrás. Mesmo sem ter matado sua esposa e o amante dela, ele sentia que tinha culpa, porque havia se dedicado demais ao trabalho e negligenciado o relacionamento. Mas Red achava que isso não justificava um castigo tão severo. Andy compartilhou com Red seu sonho de abrir um hotel em Coatla, uma cidade na costa do México. Ele queria que Red fosse seu parceiro, alguém que ajudaria a tornar o sonho realidade. Mas Red, como Brooks, sentia-se preso e achava que não tinha mais lugar no mundo fora da prisão. Ele pensava que prisioneiros só eram libertados quando já estavam velhos e incapazes de viver fora das paredes da cadeia, o que tornava a liberdade quase impossível. Andy também falou de uma cidade chamada Buxton, onde havia pedido sua esposa em casamento. Era um lugar especial, com uma árvore grande e uma caixa escondida sob uma pedra escura. Ele pediu para Red procurar essa caixa, mas Red não entendeu bem o que Andy queria, mas prometeu tentar. Depois de contar a história para os outros prisioneiros, Red achou que Andy poderia estar pensando em se matar. Haywood mencionou que Andy havia pedido 2 metros de corda, o que deixou todos preocupados. Naquela noite, Andy, que tinha decidido continuar trabalhando com Norton, ficou até tarde no escritório. Depois de terminar seu trabalho com os registros falsificados, ele começou a limpar os sapatos do chefe dos prisioneiros e voltou para sua cela pouco antes das luzes se apagarem. Aquela noite foi longa e angustiante, porque Red não sabia o que estava acontecendo com seu amigo ou se ele ainda estava vivo. Na manhã seguinte, Andy não apareceu para o chamado dos prisioneiros, o que deixou os guardas irritados. Quando chegaram na sua cela, descobriram que ele tinha sumido. Todos ficaram furiosos e o diretor, Norton,
começou a questionar Red, mas ele não sabia de nada sobre a fuga. Em um acesso de raiva, o diretor jogou pedras nas paredes da cela vazia, acertando um pôster e ouvindo a pedra passar por ele. Quando arrancou o pôster de uma mulher bonita, viu um buraco na parede e percebeu que Andy havia escapado. As buscas por Andy não deram certo. Só encontraram um uniforme prisional e uma barra de sabão. Logo, ficou claro que Andy tinha usado um martelo geológico que ele conseguiu em 1947. Alguns anos depois, enquanto tentava gravar seu nome na parede, descobriu que o concreto era fraco. Escondendo a parte danificada da parede com o pôster, ele começou a escavar o concreto. Ele ia retirando a poeira e pedaços de pedra de maneira discreta e levava para o pátio. Trabalhou devagar, mas de forma constante, até conseguir chegar ao seu objetivo. Não em 600 dias, mas em 18 anos. Ele seguiu pelo túnel até onde os canos de esgoto do bloco se encontravam, esperando uma tempestade. Cada vez que um relâmpago caía, ele batia no cano e conseguia quebrá-lo. O cheiro era insuportável, mas Andy conseguiu rastejar por 400 metros até encontrar a liberdade. Antes de escapar, ele tinha roubado um terno e sapatos do escritório do diretor. E o mais importante, levou documentos em nome de uma pessoa falsa chamada Randall Stevens. Depois de sair do cano e se lavar em um rio, Andy se vestiu bem e foi até vários bancos para pegar o dinheiro de Norton e pagar suas dívidas. Ele conseguiu mais de $370 mil e escreveu uma carta para um jornal denunciando os crimes do diretor. Quando a polícia chegou em Shawshank, Norton não encontrou o caderno com os registros dos crimes, mas a Bíblia de Andy, que tinha um espaço cortado, onde estava o martelo. Na primeira página da Bíblia estava escrito: "Você estava certo, ela traz salvação." A polícia prendeu Hadley, e Norton acabou tirando a própria vida. Andy se tornou famoso na prisão, sendo a primeira e única pessoa a conseguir fugir de Shawshank com sucesso. Logo depois, Red recebeu um cartão postal em branco, com um carimbo de uma cidade perto da fronteira do México. Red percebeu que seu amigo conseguiu fugir e estava cumprindo o plano que tinham feito. Semanas depois, Red foi a uma nova audiência para pedir liberdade condicional. Ele não esperava ser liberado e não se preocupou em responder às perguntas. Para sua surpresa, a comissão decidiu liberar Red, que passou 40 anos preso. Ele foi morar no mesmo hotel onde Brooks ficou. Red arranjou um trabalho como empacotador, mas logo ficou cansado e pensou sobre o fim de sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, ele cumpriu a promessa a Andy. Foi até Buxton e encontrou a caixa com o dinheiro e uma carta convidando ele a ir para uma cidade na costa do Pacífico, no México. Em vez de desistir da vida, Red deixou uma mensagem na viga, ao lado da que Brooks deixou, e foi para o México, quebrando as regras da liberdade condicional. Lá, ele encontrou Andy, que estava trabalhando na restauração de um barco antigo. Mesmo com as dificuldades, Andy ainda mantinha a esperança e o desejo de um futuro melhor. Isso mostra que a liberdade é mais uma questão de mente do que de ambiente. É possível se sentir livre, mesmo estando preso, mantendo nossos valores e dignidade? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.